Bem-vindos à Escola Kitonite. É com prazer que trazemos até vós mais uma aula desta escola. Como podem ver, estamos na aula número 14 desta terceira teoria que tenta explicar um pouco dos capítulos 8 e 11 de Daniel. Ela tem como título 6 Keren. Já sabes que 6 quer dizer exatamente o número de chifres do bode e Keren significa chifre em hebraico. Hoje trazemos um tema bastante sugestivo, que é o Rei do Sul. O Rei do Sul. Se fores ver ao YouTube e mesmo à internet, em sites da internet, vais encontrar 1001 interpretações do Rei do Sul. Como tu podes ver pela imagem, muito sugestiva, nós associamos este Rei do Sul ao Egito, a região que se encontrava a sul, okay, da terra de Israel, da Canaã. Podes ver também que existem aqui alguns territórios que pertencem ao Egito, como Chipre e a Cilícia, okay, que estão a norte de Israel, mas a sua maioria, o seu território, a maior parte do seu território, encontrava-se a sul de Canaã. E para mim, sem dúvida nenhuma, significa exatamente Egito, o Rei do Sul. Mas, como tu sabes, aqui na Escola Kitonite nós não queremos dar a minha opinião, mas sim a opinião das Sagradas Escrituras. E como tu vais ver ao longo da aula, as Sagradas Escrituras dizem quem é este Rei do Sul. E portanto, como sabes também que o capítulo 11 de Daniel, para mim, já é uma interpretação, não precisa de ser interpretado. Portanto, este Rei do Sul só pode ser o Egito. Okay? E o que nós vamos ver durante a aula de hoje é se de facto o Rei do Sul é o Egito ou não. Desde já, quero-te agradecer por estares a ver este vídeo e espero que fiques até ao final. E convido-te a inscreveres no nosso canal, que é exatamente a Escola Kitonite. Que possas compartilhar os nossos vídeos, se vês que são importantes para os teus amigos, a deixares o teu like e a acionares as notificações para receberes mais informações deste canal, que eu penso que já é o teu, que é a Escola Kitonite. Isto vai ajudar a outros também terem conhecimento das Sagradas Escrituras, porque o YouTube vai colocar estes vídeos à frente, não é, de outros vídeos, e depois as pessoas vão ter a curiosidade de ver o que é que se trata, não é? E depois vão passar a estudar as Sagradas Escrituras, que é esse o nosso único objetivo aqui na Escola Kitonite. Como tu sabes, e na última aula eu falei sobre este homem extraordinário, Isaac Newton. Isaac Newton, para mim, foi talvez o homem que tenha melhor compreendido este capítulo 11 de Daniel, sem dúvida nenhuma. Ele era um cristão devoto, um homem sincero, honesto, um homem temente a Deus. Portanto, ele sabia que nas Sagradas Escrituras estava escrito a vontade de Deus, okay? E aquilo que Deus tinha para o ser humano, e ele tentou descobrir, assim como eu tento fazer, não é? Como tu também, se estás a ver este vídeo. E de facto, olhando para a inteligência deste homem, de facto ele estava muito à frente do seu tempo. E para mim, na minha opinião, depois de já haver tantas interpretações do capítulo 11 de Daniel, eu penso que foi ele que foi o mais à frente possível nesta compreensão. E como tu vais ver, ao longo da minha interpretação, eu vou concordar com muitas opiniões dele, e especialmente nesta aula, mas também vou discordar de algumas, okay? Porque eu penso que não estão corretas. Mas como ninguém tem a certeza de nada, não é? Tudo vale o que vale, e especialmente eu vou discordar dele dos últimos versículos deste capítulo, porque para mim eles se cumpriram já numa fase superior à sua vida, isto é, num tempo depois da sua morte. E como tal ele não compreendeu bem esta mesma parte final deste capítulo 11, mas os primeiros versículos ele compreendeu muito bem. E como tu vais ver, eu vou usar muito do seu livro extraordinário que ele escreveu sobre as profecias de Daniel e de Apocalipse, que de facto ele deixou um tratado, este livro que não é assim tão grande como isso, mas maravilhoso. Ok? Convido-te, já te disse várias vezes,
aqui na Escola Ketonite, eu convido-te a estudar este livro, que é espetacular. Portanto, simplesmente do outro mundo. Passamos a ler o versículo 5, não é? Vamos continuar com a nossa saga, não é? Aqui no capítulo 11 de Daniel, que diz o seguinte: E será forte o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará poderosamente, seu domínio será grande. Quando tu encontrares dentro de um versículo bíblico, entre parênteses, é já uma interpretação minha, ok? Portanto, quando tu olhas para aqui, para Ptolomeu I Sóter, significa que eu estou a dizer que este rei do sul é exatamente Ptolomeu I Sóter. Quem era Ptolomeu I Sóter? Era um general de Alexandre o Grande, ok? Portanto, e que ficou exatamente com a parte sul do reino de Alexandre, que é o Egito. Este foi o primeiro rei do reino do Egito, um dos 4 reinos de Alexandre o Grande, que depois surgiram depois de Alexandre o Grande. Portanto, fazendo aqui uma revisão, no versículo 3 fala sobre um rei valente, que já sabes que eu associo a Alexandre o Grande. Depois, quando ele estava de pé, ele foi quebrado, okay? Que é exatamente aquele chifre muito grande que o bote tinha, o primeiro chifre. E depois dele nasceram 4 chifres, que são exatamente dirigidos, não é, pelos 4 ventos, que já sabes que são exatamente os 4 pontos cardeais. E depois vem este rei do sul, Ptolomeu I Sóter, que eu acho que é Ptolomeu I Sóter. Mas diz assim: mas um dos seus príncipes. Ora, os príncipes de quem? Se tu fores ver aos versículos anteriores, vais ver que é o chifre muito grande, ou o rei valente, que é Alexandre o Grande. Quem é este príncipe, ou um dos príncipes que é mais forte do que ele? Do que ele de quem? Do rei do sul. É Seleuco I Nicator, que é o rei, ou o general de Alexandre o Grande, que vai ficar com a maior região do Império de Alexandre. Porquê? Porque diz que o seu domínio seria grande. Ora, grande quer dizer que é maior do que todos os outros. Isso tu vês aqui em hebraico, é? Está aqui Rabá, ou Rav. Aqui está Rav, que é exatamente Rabá, que quer dizer grande, ou muito grande. Rabá. Já te disse aqui na escola Ketonite, já falei uma vez sobre isso, que quando queres dizer muito obrigado é toda a Rabá. Muito, Rabá, é muito. Portanto, o seu domínio seria muito no sentido talvez do maior, não é? E para mim é o maior, que é o general de Alexandre Seleuco. Seleuco, como nós já vimos em aulas anteriores, ficou com a parte oriental do reino de Alexandre e com a maior região. Que, como tu viste na primeira imagem, aquela imagem ficava mais a sul, ou mais ao oeste, do reino de Israel. Porque isto nunca te esqueças que o ponto central é sempre o reino de Israel. Okay? Reino de Israel. E portanto, este é o primeiro rei Seleucida. Já falamos nos reis Seleucidas. E agora eu vou-te ler aqui o que Isaac Newton escreveu, que para mim eu concordo plenamente com as suas palavras, que diz assim: assim, o Império dos Gregos, que inicialmente se havia dividido em 4, reduziu-se novamente em 2 reinos notáveis, os quais são chamados por Daniel de os reinos do sul e do norte. Então, Ptolomeu, que é exatamente o primeiro Ptolomeu que tinha o cognome de Sóter. Sóter significava Salvador, ok? Salvador. E ele reinava sobre o Egito, a Líbia, a Etiópia, a Arábia, a Fenícia, a Cilicíria e Chipre, ok? E Seleuco, que para mim é o Seleuco I Nicator. Nicator quer dizer vencedor, Nicator. Tendo unido os 3 dos 4 reinos, tinham um domínio pouco inferior ao do Império Persa, antes conquistado por Alexandre Magno. Como tu vês, este Nicator, este Seleuco, tinha um grande domínio. Ele diz aqui, Isaac Newton, que ele uniu 3 dos outros 4 reinos, mas para mim não uniu. Portanto, eu acho que isto não é verdade. Ele conseguiu conquistar Lisímaco
e por isso se tornou no rei do norte, mas não conseguiu conquistar, para mim, não conseguiu conquistar os macedónios. Os macedónios só vão ser conquistados pelos romanos, mais tarde, muito mais tarde. Eles vão ser conquistados pelos romanos, eles são gregos. Nunca te esqueças que estamos a falar só de gregos. Tudo estamos a falar só sobre o bode. Isto foi o domínio grego, portanto, depois de Alexandre o Grande. Portanto, os macedónios eram gregos, que são mais tarde conquistados pelos romanos. Ainda vamos falar muito aqui em Romanos, em Daniel capítulo 11. Tudo isso é representado em Daniel nos capítulos 11, no capítulo 11 versículo 5. E eu não vou ler porque acabei de ler este mesmo versículo. Diz assim: depois de haver Seleuco reinado por 7 meses sobre a Macedónia, a Grécia, a Trácia, a Ásia, a Babilónia, a Média e todo o Oriente até à Índia, Ptolomeu Seraunos, irmão mais novo ou mais moço de Ptolomeu Filadelfo, rei do Egito, matou-o à traição e apoderou-se de seus domínios na Europa. Como tu podes ver, fala aqui em 7 meses. Porquê 7 meses? Porque é o tempo em que Seleuco vai ser o rei do norte. Ele reinou muito tempo antes, não foi só 7 meses, mas estes 7 meses é quando ele já é o rei do norte, porque ele conquistou também uma parte da Grécia. Não conquistou os macedónios todos, mas conquistou uma parte da Grécia. Ele conseguiu ir até à Grécia, portanto o seu domínio foi de facto bastante grande. E ele teve apenas como 7 meses como rei do norte. E se tu reparares, no versículo que nós acabamos de ler, não fala neste general, neste príncipe, como sendo o rei do norte. Porquê? Porque ele não foi o rei do norte. Ele só foi rei do norte por 7 meses. A maior parte do seu tempo não foi o rei do norte. No versículo posterior, nós vamos ver já o rei do norte. Ok? Que diz assim: mas ao fim de alguns anos, eles, e agora já aparece aqui Antíoco II Teos e Ptolomeu II Filadelfo. Antíoco II Teos não é o segundo rei Seleucida, mas sim já o terceiro. E depois Ptolomeu II Filadelfo. E eles vão se aliar. E a filha do rei do sul, okay, que para mim é Berenice Cira, filha de Ptolomeu II Filadelfo, virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas ela não reterá a força do seu braço, portanto quer dizer que ela vai ser destruída, nem ela persistirá, nem o seu braço, ok? Porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, portanto aqueles que também faziam parte dessa mesma rainha, porque ela passou a ser uma rainha, e seu pai, portanto o pai era exatamente Ptolomeu II Filadelfo, o que a fortalecia naqueles tempos. Portanto, como tu vais ver, portanto, tudo começa com o rei do sul, um dos filhos do Ptolomeu I, mata Seleuco, e depois vai começar aqui as guerras entre o rei do norte e o rei do sul. Vai chegar a um ponto em que eles vão perceber que têm que fazer as pazes, e esta Berenice vai ser dada como um pacto de paz entre o rei do sul e o rei do norte, entre Ptolomeu II Filadelfo e Antíoco II Teos. E mais uma vez trazemos aqui o texto de Isaac Newton. Já sabes, quando aparece IN significa Isaac Newton. E ele vai dizer o seguinte: enquanto isto, Antíoco Sóter, portanto Sóter significa Salvador, filho de Seleuco, portanto como tu vês eles também tiveram cognomes tanto no rei do norte como no rei do sul, sucedia a seu pai na Ásia, Síria e a maior parte do Oriente. Depois de 19 ou 20 anos de reinado, portanto aqui há pode ser 19, pode ser 20, isto é o texto de Isaac Newton, e eu tenho aqui as datas, ok? Parece 20 anos, mas pode não ter completado os 20 anos. Foi sucedido por seu filho, Antíoco Teos. Portanto, este já estamos no terceiro rei Seleucida, o qual, tendo tido uma guerra interminável, e temos aqui a Segunda Guerra Síria. Para mim, Daniel 11 são as guerras sírias, portanto, entre o rei do norte e o rei do sul, são as guerras sírias, é o que está aqui, para mim é o que está aqui. E diz que com Ptolomeu Filadelfo, e acabou acomodando as coisas por meio de um casamento com Berenice, filha de Filadelfo.
Portanto, este rei do sul vai dar a sua filha Berenice como um pacto de paz com o rei do norte, porque de facto tiveram muito tempo em guerra e as guerras não levam a nada. Como já sabes, aqui na Escola Kitonite nós dizemos exatamente que a paz provoca o amor e a união entre as pessoas. A guerra só provoca separação e cada vez mais inimizades. Leva cada vez mais à guerra. Portanto, a paz é sempre o mais importante. Mas depois de um reinado de 15 anos, a sua primeira esposa, Laudice, o aprisionou e pôs no trono o seu filho Seleuco Calínico. No princípio do seu reinado, levado pela mãe, Calínico. Calínico significa boa vitória, e como tu vais ver, de facto não vai ser boa vitória nenhuma, que neste caso estamos a falar no segundo Seleuco. O segundo Seleuco, o quarto rei sírio, ok? Portanto, do reino do Seleuco. Cercou Berenice em Dafne, perto de Antioquia, matou-a com o seu filho e muitas de suas damas. Como tu vês, cumpre-se perfeitamente, não é, a profecia. Porquê? Porque diz que ela não prevaleceria à sua mão, nem com aquelas que ela tinha trazido. Portanto, que são exatamente as suas damas. Além deste Seleuco ter matado Berenice e o seu filho, também matou muitas das suas damas, que eram aquelas que tinham vindo com Berenice. Porquê? Porque Laudice era a primeira esposa de Antíoco Teos. E depois ela percebendo que a coisa não ia correr nada bem, ela pega no seu filho, não é? Vai encher os ouvidos do seu filho para matar Berenice e o filho dela, que estava a ameaçar o seu trono, não é? Eu vou-te já contar aqui um pouco da minha história, porque aqui eu vou fazer um comentário. Portanto, aqui este comentário é meu, que diz o seguinte: Antíoco II Teos era o segundo filho de Antíoco I Sóter e de Stratotonice, e foi o primeiro rei Seleucida sucedendo a seu pai, ok? Portanto, ele foi o terceiro. Antíoco II Teos foi casado com Laudice, em cuja honra fundou uma cidade chamada de Laodiceia. Ora, este nome não é estranho, não é? Tu já leste de certeza o livro do Apocalipse. E uma das cartas às igrejas é à igreja de Laodiceia. Portanto, é uma igreja citada no livro do Apocalipse. E como tu vês, aqui existe uma ligação entre os gregos e o Apocalipse. Portanto, mais uma prova, e tu já sabes quando eu coloco esta imagem, eu estou a falar em gregos e na besta do Apocalipse, mais uma ligação entre os gregos e a besta do Apocalipse. Eles, para mim, são eles, está bem? Portanto, vês aqui mais uma vez Laodiceia. E a Laodiceia foi uma cidade fundada pelos gregos em homenagem a esta Laudice, que foi casada com Antíoco II Teos. Teos quer dizer Deus. Portanto, este Antíoco II considerava-se um deus. Teos, mais uma blasfémia. Não é? Como estás a ver, os gregos costumam dizer blasfémias em cima de blasfémias. Contudo, depois da paz com o Egito, Antíoco vai repudiar Laudice para casar com Berenice. Portanto, ele vai repudiar a Laudice, ela vai ficar como uma concubina, e vai colocar Berenice no lugar de Laudice como rainha. E isto porquê? Porque fez um pacto com o rei do sul. Okay? Isto para mostrar que estava em paz com o rei do sul. Não é? Ela era filha de Ptolomeu II de Filadélfia, como nós já falamos, e de Ancino, que era filha de Lisímaco. Ok? Lisímaco quem era? Era o antigo rei do norte. Portanto, a ver que aqui existe uma grande mistura entre estes reis, não é? Entre estes reis. Mais uma vez, mistura entre gregos. Eles são todos gregos, está bem? No início, tratou Berenice, filha de Ptolomeu II de Filadélfia, como sua rainha. E Laudice como sua concubina. Mais tarde, ele vai inverter os papéis. E como Laudice viu que de facto ele já uma vez tinha invertido, e com medo, não é, que ele voltasse a colocar Berenice como rainha, ela vai, e muitos dizem, não é, vai matar o seu marido, o Antíoco II Teos, e colocar o seu filho no trono,
não é? Porque ela temia, não é? Muitos dizem que foi envenenado por Laodice, que ela temia que ele voltasse, mudasse novamente de ideias relativamente à troca, não é? Que voltasse a colocar Berenice no trono como rainha. E o que isto vai provocar, como tu podes imaginar, não é? O restante da profecia vai provocar um ódio, não é? No rei do sul, perante o rei do norte, e as coisas não vão correr nada bem, não é? Como tu estás a imaginar que a coisa vai acontecer de uma maneira costuma-se dizer nada boa. Diz assim: mas de um renovo, ok? E eu penso que é Ptolomeu III Evergeta, das raízes dela de quem? Da tal mulher que foi dada como pacto de paz, que é a Berenice Cira. Um se levantará em seu lugar e virá com um exército e entrará na fortaleza do rei do norte e operará contra eles e prevalecerá. Quer dizer que ele vai vencer. Ok? Então, virá um renovo das raízes dela, portanto, que pelo contexto vê-se perfeitamente que é o do Rei do Sul. Este renovo é um Rei do Sul. E ele vai entrar no Reino do Norte e vai, costuma-se dizer, vencer. É isso que diz a profecia. Mas o versículo 8, o versículo 8 do capítulo 11 de Daniel é bastante parentório, não é? Porque vai nos dizer quem é o Rei do Sul. Também os seus deuses, com as suas imagens de fundição, com os seus objetos preciosos de prata e de ouro, levará cativos para o Egito. E por alguns anos ele persistirá contra o Rei do Norte. Portanto, como tu vês, não sou eu que estou a dar a interpretação, é as Sagradas Escrituras as Sagradas Escrituras estão a dizer que este Rei do Sul é o Egito. E está aqui escrito Mitzrayim. Mitzrayim é como se diz Egito em hebraico. Está aqui escrito Mitzrayim. Portanto, se havia alguma dúvida, não é, de que este Rei do Sul é o Egito, as próprias Sagradas Escrituras dão o nome a este Rei do Sul. Diz assim, digo eu o seguinte. Neste versículo encontra-se a localização do Rei do Sul, o Egito, que em hebraico diz Mitzrayim. Para mim, já não existia qualquer tipo de dúvida. Temos ainda a benesse de poder olhar para a profecia como estando no passado. Como tu vês, tudo encaixa perfeitamente na história, sem preciso fazer artifícios nenhuns, portanto só podemos estar certos, não é? E agora eu vou terminar com o versículo 9. O versículo 9 vai mostrar que as coisas não vão correr nada bem. Portanto, como tu viste no versículo 6, não é? No versículo 7, vai haver um renovo das raízes da Berenice, não é? Que é o Ptolomeu Evergeta, que vai vingar, okay, a morte da sua irmã. Okay? Ele era irmão de Berenice. Portanto, eles não vão ficar nada satisfeitos, o Rei do Sul. E tu já sabes que quando tu és oprimido, não é? Vai provocar em ti uma força de tal maneira que, costuma-se dizer, vais tentar fazer o teu máximo. É aquilo que acontece quando nós oprimimos o nosso próximo. O nosso próximo, quando vem junto de nós, como vem quase como achando que tem razão, não é? Que não tem razão nenhuma, porque a guerra não pode ser paga com guerra, mas a pessoa quando vier contra nós vem com muita força, ok? E foi o que aconteceu com este Ptolomeu Evergetes. Como eles mataram a sua irmã à traição e o seu sobrinho e todas as damas, eles vão, costuma-se dizer, declarar guerra ao Reino do Norte, a Calínico, e eles vão tomar a Fenícia, a Síria, a Cilicíria, a Mesopotâmia, a Babilónia, a Susiana e outras regiões. Portanto, como tu vês, eles vão bastante longe no território deste Rei do Norte, do Reino Seleucida, e vão conquistar todas estas terras. Diz que mesmo Isaac Newton que eles carregaram tudo para o Egito, 400 mil talentos de prata e 2.500 imagens de deuses, entre os quais as dos deuses do Egito, trazidas por Cambises. Cambises foi um rei medo-persa que pegou nestes deuses do Egito e carregou para o reino persa quando Cambises conquistou o Egito.
ok? E nós já falamos aqui na escola Quitonite. No começo, Antíoco Eriax ajudou o seu irmão Calínico, okay? Que era o Seleuco II Calínico, mas depois contendeu com ele pela posse da Ásia. Nesse meio tempo, Eumenes, governador de Pérgamo, bateu Antíoco e tomou a parte da Ásia que fica a oeste do Monte Taurus, o que se deu no 5º ano de Calínico, o qual, depois de um reinado inglório de 20 anos, foi sucedido pelo seu filho Seleuco Seraunos. Seraunos quer dizer Salvador. Portanto, Calínico quer dizer boa vitória, Seraunos quer dizer Salvador. Portanto, como tu vês, não é? As guerras provocam guerras e costuma-se a dizer isto não nos leva a lado nenhum. Diz que depois, 4 anos depois, no ano 527 de Nabunassar, Evergetes foi sucedido por seu filho Ptolomeu Filopater, que é o Ptolomeu IV Filopater. Filopater quer dizer exatamente aquele que ama o pai, ou os pais. O pai. Como tu vês, não é? O Boa Vitória, o Calínico, que a sua mãe tudo fez para colocá-lo no trono. Eu não vou ler o resto, porque o resto são os versículos bíblicos, que já lemos aqui na escola Quitonite, nesta aula. Mas aquilo que eu queria te chamar a atenção é que a mãe de Calínico, a Laodiceia, tentou, por todos os modos, colocar o seu filho no trono, matando tudo aquilo que estivesse no seu caminho, e especialmente esta filha do rei do sul. E o que aconteceu foi que esta boa vitória, Calínico, transformou-se na boa derrota. Portanto, o rei do sul, este Ptolomeu Evergetes, que era irmão de Berenice, foi junto do rei do norte, conquistou-lhes as terras todas, trouxe-lhes as riquezas todas que tinha, e até trouxe as imagens dos deuses, que é o que está na profecia, novamente para a sua terra, para o Egito. E o que aconteceu foi que, portanto, Calínico teve 20 anos inglório, não foi nada de boa vitória, mas sim de uma boa derrota. E isto mostra que quando nós passamos por cima de todos, quando nós queremos os nossos objetivos e não costuma-se dizer temos em conta o nosso próximo, não amamos o nosso próximo, o que vai acontecer é que nós vamos ser destruídos. Por quem? Pelo nosso próximo, não é? Porque ele foi oprimido. E o que vai acontecer é exatamente que nós vamos ser também oprimidos por esse mesmo próximo. O que é que a Bíblia nos diz para fazermos? Para amarmos o nosso próximo. Isto é, quando nós somos amigos do nosso próximo, o que vai acontecer é que esse próximo vai ficar nosso amigo. Temos uma pessoa que nos pode sempre ajudar quando nós precisamos e não termos uma pessoa que está contra nós quando nós mais precisamos. O que é que Calínico fez? Portanto, matou tudo o que estivesse à sua frente para trazer glória para o seu nome, não é? Para trazer honra, para conseguir o império, não é? do seu pai. E o que vai acontecer é que ele vai ficar com uma boa parte do seu império. E vai ser Seleuco Seraunos, que é o Salvador, que vai começar com a restauração deste rei do norte. E isso eu quero te deixar para a próxima aula. Portanto, que isto possa servir para tu perceberes um pouco da história e nós não cometermos os mesmos erros que foram cometidos por estes homens, não é? Que quiseram sempre buscar a sua glória e oprimindo o seu próximo e depois foram destruídos pelo próprio próximo. Okay? Que isto possa servir para a tua edificação espiritual. E que se tu gostaste desta aula e achas que é importante para ti e para os teus conhecidos, convido-te a inscreveres no nosso canal, a compartilhar os nossos vídeos, a deixares o teu like e a acionares as notificações para receberes mais informações deste canal, que eu penso que já é o teu, que é a Escola Quitonite. Então, tudo de bom para ti.